A pesquisa científica para obter plantas e animais cada vez mais sadios e produtivos é um trabalho que o agricultor nem percebe, mas está lá em quase tudo que existe na propriedade. Hoje você vai conhecer a pesquisa de uma planta cultivada por mais de 60 mil produtores no Brasil, a cana-de-açúcar. É um dos mais importantes trabalhos de melhoramento genético do mundo, um programa brasileiro que começa na Bahia. Esta bela região de estuário, de manguezais recortados por águas meio doces, meio salgadas, fica uns 200 quilômetros ao sul de Salvador. E bem aí no meio, com seus 30 mil habitantes, está a cidade de Camamu, que vamos conhecer só de passagem. Deixando para trás o porto, as igrejas e o casario colonial da zona urbana, seguimos para o interior do município, onde plantações de guaraná e cravo da Índia se destacam na paisagem. Nosso destino é este centro de pesquisas, berço de um importante programa de melhoramento genético em cana-de-açúcar. É o Centro de Cruzamentos da Copersucar. A Copersucar é uma cooperativa que reúne 40 usinas de açúcar e álcool, quase todas de São Paulo. Por que então teria um centro de pesquisa tão longe, aqui na Bahia? A resposta é muito simples. Em São Paulo seria impossível obter uma situação como esta. Uma coleção com 4 mil variedades diferentes de cana-de-açúcar, quase toda florida ao mesmo tempo. É tudo uma questão de latitude, de distância em relação ao Equador. Muito longe, como em São Paulo, grande parte das canas nem floresce. Muito perto, o florescimento é distribuído ao longo do ano, cada cana num mês diferente. Camamu, a 13 graus e 55 minutos de latitude sul, está numa faixa do planeta onde essa primavera das canas é concentrada, nos meses de maio e junho. Tem mais alguns outros fatores aliados à latitude, né? Que é a pluviosidade. Nós temos aí cerca de 2 mil milímetros de chuva por ano, bem distribuídos, né? Uma temperatura o ano inteiro. Temos aí uma temperatura média anual de 21 graus centígrados. A altitude aqui é cerca de 125 metros e uma luminosidade como essa aqui o ano todo, né? Então isso é muito importante para o florescimento da cana. Implantada no final dos anos 60, a estação de cruzamentos gerou novas variedades que ocupam hoje mais da metade dos 5 milhões de hectares de cana cultivados no Brasil. Só desta aí, a 1143, existem 700 mil hectares. O número 70 na placa de identificação dessa campeã indica o ano em que foi feito o cruzamento que deu origem a ela aqui no centro. Mas, na verdade, a história genética de uma planta dessas é muito mais antiga. Ela é uma cana de 7ª geração. Os holandeses e ingleses começaram a fazer melhoramento genético de cana-de-açúcar há mais de 100 anos, a partir de algumas poucas espécies originais, selvagens, como essa aqui, uma Saccharum officinarum da Nova Guiné, hoje usada aqui no centro mais para decoração. O banco genético da estação é um dos mais completos do mundo, com quase tudo que se possa imaginar em termos de cores e feitios. Algumas parecem mais capim do que canas. 1.100 variedades estão ativas, ou seja, servem para a bateria de cruzamentos que se realiza a cada ano. Todos os dias, em maio e junho, a coleção passa por uma inspeção. É para identificar as flores que estão prontas para cruzamento. Flores que os técnicos, como o Ivan e o João, chamam de flechas. Ela está soltando umas coisinhas, né? É, exatamente. O que são essas coisinhas mais claras? Essas mais claras aqui são as anteras, que é a parte masculina da flor. Tá. E a escura? E a escura são os estigmas, que é a parte feminina. Sei. Quer dizer, quando ela começa a mostrar essa parte masculina... Isso, ela está no ponto ideal para ser utilizada. Tá no cio. Se fosse um animal, estaria no cio. Exatamente. Mas uma coisa tão pequenininha assim, vocês conseguem observar só olhando? Porque vocês não ficam dobrando a cana toda hora, não, né? Não. Daqui mesmo a gente olha e identifica. O que é isso? É prática, João? É prática. 7 anos nessa vida, mas todo ano a gente tem a base de fazer. Você já sabe a hora que a cana tá no ponto? É. Quando tá nova sempre a gente não levanta.
O normal é esse aqui. A anotação das touceiras e do número de flechas disponíveis vai para o computador. Ali, cada cana já tem uma ficha, com dados genéticos, agronômicos e de produtividade, que estabelecem uma espécie de ranking. A partir disso, é emitida uma listagem, com todos os cruzamentos possíveis naquele momento. Reunido, o pessoal técnico faz uma triagem final. Essa variedade já cruzou bastante, essa campanha. Quantas vezes? 6 vezes. Como fêmea? Como fêmea. Olha, nós vamos fazer para amanhã apenas 20 cruzamentos. E o micro deu para a gente 113 opções. Então nós temos 113 opções para escolher apenas 20. Esta turma está fazendo a coleta de canas escolhidas para cruzamentos. O cuidado com a sanidade do material passa pela esterilização de todas as ferramentas. A equipe corta e retira do campo só um número programado de plantas de cada variedade indicada. As flores que sobram são eliminadas logo a seguir, para evitar cruzamentos espontâneos. É quando a gente entende a razão do nome flecha. E o uso dessa máscara? O transporte do material é feito em veículo apropriado. O segredo para conservar as plantas vivas fora da terra durante o processo de cruzamento é este líquido, uma solução ácida, onde o material fica mergulhado o tempo todo e que deve ser trocada de 2 em 2 dias. Chegando à casa de hibridação, é hora de pensar em sexo. Das canas, é claro, que como nós vimos, tem os dois ao mesmo tempo. São hermafroditas. Em muitos casos, um cruzamento recomendado pelo computador enfrenta um problema. As duas variedades têm características masculinas e femininas muito fortes ao mesmo tempo. E aí, Zé Antônio, o que vocês fazem? Nesse caso, nós temos que fazer com que uma das duas se transforme em variedade fêmea apenas. Aí, isso aqui é um caso, né? Essa que Isso, nesse caso aqui, essa variedade, ela tem sexo de macho e nós vamos submeter ela a um tratamento com água quente que vai fazer com que toda a parte masculina dessa flor não se manifeste. Esse processo chama-se emasculação. 4 minutos e meio em água aquecida a 50 graus e não há macheza que resista. O cruzamento que você vai ver agora é do tipo biparental, com pai e mãe conhecidos. Nesta bancada, as plantas fêmeas são as marcadas em vermelho. Depois de uma última toalete, a posição das flechas é ajeitada com os machos colocados mais acima, para que depois, na vertical, o pólen atinja as fêmeas por gravidade. Acertada a altura dos noivos, o casamento está montado. Dos 50 hectares da estação de cruzamentos, 2/3 são de mata. Nesse ambiente, há vários locais preparados para receber os cruzamentos, com todo o conforto. Qual é o objetivo de fazer essa parte do cruzamento aqui na mata? É a segurança que a floresta nos oferece de isolamento, principalmente contra as correntes de ventos que pode transportar o grão de pólen de um cruzamento para o outro. Ah, quer dizer, é a certeza de que nenhum outro pólen virá interferir nesse Exatamente. cruzamento. Quer dizer, ali no caso, aquela fêmea e aquele macho estão a sós, com certeza. Estão a sós, isoladinhos, como se fosse uma verdadeira lua de mel. Esse namoro vegetal dura 2 semanas e termina com o recolhimento das fêmeas, a essa altura já fertilizadas. A função dos machos, como na sociedade das abelhas, termina aqui. As fêmeas voltam à casa de hibridação e são protegidas com uma espécie de capuz. Assim, se conclui a formação das sementes. A colheita das sementes já maduras acontece de 8 a 12 dias depois. É o trabalho que o Sr. Manuel está fazendo aqui agora. Ele corta os talos e deixa as sementes dentro do saco mesmo. É assim que elas vão para a estufa. Depois de 2 dias, com temperatura e umidade controladas, já dá para eliminar os ramos. É o processo de destalagem. Mais um dia em outra estufa e as sementes estão quase prontas. O processo de beneficiamento de sementes que o pessoal desenvolveu aqui é das coisas mais curiosas. Ele é feito com pedaços de carpete como esse. Olha só como é que as moças trabalham com eles.
A penugem que ainda envolve as sementes fica presa nas fibras do carpete, ou dos carpetes que vão sendo substituídos. Os sujos seguem para a limpeza. Tem uma máquina especial, só para isso. Vários carpetes depois, as sementes estão prontas, limpinhas. Uma pequena parte de cada lote passa por testes de germinação. Só a primeira das muitas provas que essas plantinhas ainda terão que enfrentar. Uma das variedades mais recomendadas hoje para plantio é essa aqui. É uma cana que foi cruzada em 1979, há 15 anos, portanto. E é bem esse mesmo o tempo que se demora entre o início da pesquisa até a planta comercial. Quer dizer, os cruzamentos que estão sendo feitos hoje aqui no centro só devem chegar ao campo no próximo século, lá para o ano 2009, 2010. A sequência desse longo caminho até o agricultor é o que você vai ver a seguir. Em São Paulo, as análises de laboratório e os testes de campo que vão eliminando candidatas a virar cana comercial. Vamos mostrar também a importância de toda essa pesquisa, para quem planta e para quem industrializa a cana-de-açúcar. Voltamos daqui a pouco. Parte da reportagem sobre melhoramento genético da cana-de-açúcar. Na Bahia, você acompanhou os cruzamentos entre milhares de variedades. Agora, você vai ver a seleção das melhores nos testes feitos em São Paulo. Neste centro tecnológico em Piracicaba, trabalham mais de 400 pessoas. É um lugar onde a cana-de-açúcar e seus derivados são estudados de todas as maneiras possíveis. Tem até criação das brocas que atacam a planta, para desenvolver controle biológico contra elas. Estas vespinhas já estão em uso no campo. A aplicação deste outro inseto maior, que também parasita as larvas, ainda está sendo pesquisada. Já o trabalho de melhoramento genético, aquele começado na Bahia, prossegue aqui a partir desta câmara fria, quase a 0 grau, onde encontramos sementes de pelo menos 3 anos de cruzamentos. Só o lote enviado este ano tem 1.300 cruzamentos diferentes, que já começam a ser usados. Um punhado das sementes de cada cruzamento, nessas bandejas, dá origem a quase 500 plantinhas. Multiplicando por 1.300, chegamos a um total de mais de 600 mil. Elas vão se desenvolver, transplantadas para copinhos, até se tornarem mudas viáveis para os testes de campo. Aí viram clones. A reprodução de agora em diante será sempre vegetativa, com pedaços de cada planta. Numa primeira fase, que dura 6 anos, os testes de campo ocupam uma área de mais de 500 hectares, divididos entre 2 fazendas da própria cooperativa. Só no final do primeiro ano, esses ensaios já terão eliminado 90% daquelas plantas que eram candidatas a virar variedade. E no final, de 600 mil plantas, só vão restar 300, que continuarão sendo testadas. A avaliação básica para manter ou descartar um clone combina o peso da colheita, touceira por touceira, e o teor de açúcar, medido com este aparelhinho. Os valores de referência são sempre os das melhores variedades atualmente em uso comercial. Cana que não significar avanço não interessa. Além disso, ela tem que ter resistência a doenças e algumas características agronômicas, aí, como o diâmetro uniforme, sem rachaduras. Aquela da direita ali, por exemplo, já é uma variedade que tem colmos desuniformes, ela tem colmos finos e grossos, e isso não é ideal numa cana comercial. Seria descartada já nessa fase, né? Uma cana como essa que seria selecionada. Tá. Já e aí o que você faz com essa touceira? Você replanta? Isso, nós tiramos essa planta e plantamos no campo, num espaçamento maior. Todas essas canas? Três cômodos desse aqui vão para o campo, para a fase seguinte. Precisando de espaços cada vez maiores, a partir do 7º ano, os ensaios acontecem em usinas cooperadas, de várias regiões do estado de São Paulo, que cedem áreas para isso.
O processo de avaliação prossegue mais ou menos igual por mais 8 anos e com controle redobrado nas fases finais. Amostras de cada material passam por uma análise mais precisa do teor de sacarose, hoje fundamental no negócio da cana. Mais do que a tonelagem bruta, é a taxa de açúcar que estabelece o preço a ser pago. Alguns anos atrás era pago pela tonelagem, hoje se paga sempre pelo teor de sacarose. Quer dizer, uma cana que tenha menos açúcar vale menos. Exatamente. E quanto, em média, uma cana tem de açúcar e dos outros componentes? Ao redor de 12% em termos de teor de sacarose e 11 a 11,5% em termos de fibra. O restante é água dentro da cana. Testadas durante 15 anos, só 1 ou 2 canas a cada ano atingem o fim da linha, indicadas como variedades comerciais. Qual a importância desse trabalho todo? E os reflexos no campo? Foi o que nós perguntamos ao gerente agrícola da usina Criciúmal, no município de Leme. Em 16 anos de trabalho, ele conta que muita coisa mudou. Na época, quando eu comecei, a produtividade, em termos de açúcar, né, era em torno de 80 quilos de açúcar por tonelada. Hoje ela gira em torno de 120, 125 quilos de açúcar por tonelada de cana. No campo também, né, os montes eram muito maiores do que hoje, né, com uma cana de 1 ano e meio, dava uma altura de um Fusca. Hoje ela, a metade mais ou menos, né, diminuindo o transporte, né, aumentando a lucratividade, né? Ô, René, vocês já chegaram ao ponto que vocês consideram ideal ou há muito a avançar ainda? Não, logicamente o melhorista, um geneticista não pode parar. Nunca está contente. Nunca está contente, porque existem muitos fatores que entram, uma doença nova, uma situação que não era esperada, né? Nós temos, por exemplo, a colheita de cana crua, que vai ser uma outra realidade. Então, a colheita mecanizada, né? Mecanizada. Então tem muitos outros aspectos que vão entrar. Então a cana ideal é aquela que dá mais lucro naquele momento. Se as usinas têm interesse em melhorar a cana de seus próprios plantios, os plantadores independentes que fornecem para elas também. Esta fazenda no município de Terra Roxa pertence a uma associação de fornecedores. É um viveiro de mudas. Os associados estão pagando a vários centros de pesquisa para ter acesso às novidades. Até então, a variedade saía para as usinas e nós conseguimos, das usinas, multiplicávamos até passar para o produtor. Isso aí, em média, uma variedade nova, demorava de 2 a 3 anos para o fornecedor ter acesso. Hoje, participando dos convênios, a variedade chega mais rápido à mão do produtor. Chega em primeira mão. Chega em primeira mão. A gente já tem plantado aqui canas que vão ser liberadas como comerciais no próximo ano. Você acha que esse é o caminho? Quer dizer, o plantador de cana também participar da melhoria da cana? Todos que estão envolvidos, o produtor de cana, açúcar, álcool, aguardente, todos precisam participar para que não tenhamos mais problemas. Que, aliás, para nós, os dois são positivos. Dona Marlene Matias tem 90 hectares de cana no município de Viradouro. A importância que o acesso ao melhoramento tem para ela, a gente vê dando uma volta pelo canavial. Esta é a famosa 6163, uma cana com altíssimo teor de sacarose e um dos maiores sucessos do programa de melhoramento da Copersucar. Lançada em 1982, ela ocupa hoje 1/3 da área cultivada no estado de São Paulo. No caso do sítio da Marlene, metade do canavial, né, Marlene? Metade, mais, um pouquinho até mais, né? Passa de 50% essa área. Agora, parece que ela está com os dias contados. O que aconteceu com a 6163? Ela teve um problema muito sério, né? Que ela é uma variedade não resistente a um fungo, um vírus que apareceu. E esse vírus, ele causa esse problema aqui. Você está vendo essa planta aqui, essa variedade, ela tem essa concentração de açúcar aqui na folha. E esse açúcar aqui inibe o crescimento da planta. Sei. Então, quer dizer que em vez desse açúcar ele está aqui nos colmos da cana, ele está concentrado aqui na folha. Como é que chama essa doença? Amarelinho. E variedade resistente a isso, já tem? Existem variedades que não têm esse sintoma, né? E é isso que nós estamos recomendando agora. Mas a doença é nova, quer dizer... A doença é nova, ainda não sabemos quais as variedades que seriam mais resistentes ao amarelinho, né? Aí é que é importante você estar num programa como esse, né, Marlene? Para ter uma variedade
Quer dizer, você espera respostas do pessoal aqui. É verdade, a gente participa desse programa de melhoramento, né? A gente contribui e é muito importante para qualquer produtor de cana, ele tem que participar, porque se a gente não for adquirindo novas variedades, não tem como continuar sendo produtor de cana, né? No começo, até nós mesmo, a gente está tratando a cana como capim, e não é bem por aí não, você tem que ser um profissional, um produtor de cana de açúcar. Agora, uma planta híbrida, a tendência dela é ser mais frágil, digamos Ela assim? realmente é mais frágil, ela deixa de ser rústica porque ela se especializa em produção de açúcar e tonelagem, né? Quer dizer, à medida que você especializa a planta, isso aumenta também a tua necessidade de produzir outras plantas. Exato, é bem a vida útil de uma planta híbrida como essa é menor. Exato, atualmente é menor. As variedades antigas eram mais longas, a vida dela era bem mais longa. É por essas e outras que o melhoramento genético, de olho no futuro, não pode abrir mão do passado. Qualquer cana, mesmo que não dê muito açúcar, pode ser muito mais que enfeite ou simples curiosidade. Uma coleção como a que existe em Camamu, lá na Bahia, é um tesouro genético, uma estratégica reserva de natureza. Seja contra o amarelinho ou qualquer outra ameaça à cana-de-açúcar, não há lugar melhor para procurar soluções. Plantas muito produtivas, mas ao mesmo tempo frágeis, correm o risco de dar mais despesa do que lucro. A saída para essa fragilidade pode estar lá atrás, nas variedades primitivas. É nelas que a pesquisa vai buscar a resistência e a rusticidade para as novas variedades. Um bom dia para você. Bom dia e até domingo que vem. Rede Globo, assista agora Fórmula 1, Grande Prêmio da Itália.